o adolescente e o álcool. O consumo de álcool vem aumentando consideravelmente em todo o mundo. No Brasil, acredita-se que cerca de 10% da população seja dependente de álcool. Admitido e até incentivado pela sociedade, o álcool está presente em quase todas as ocasiões sociais. Por ser tão aceito socialmente, as pessoas se esquecem que o álcool é uma droga que provoca dependência, causando danos físicos e psicológicos a todos os seus usuários. As bebidas alcoólicas, quando ingeridas, parecem contornar problemas de convívio social e inibição, iludindo quem as consome. Contudo, o álcool é considerado uma droga que, se consumida durante muito tempo, dependendo da quantidade, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo. Embora legalmente vendido e socialmente aceito, o álcool é proibido para menores de 18 anos. Geralmente, a primeira vez que se consome álcool é no início ou no meio da adolescência, entre 12 e 17 anos de idade. O CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, fez um levantamento divulgado pelo governo federal, revelando que cerca de 48,3% dos jovens entre 12 e 17 anos já consumiram alguma bebida alcoólica, pelo menos uma vez na vida. Os dependentes de álcool nessa mesma faixa etária somam 5,2%. Drogas psicotrópicas são drogas que agem no sistema nervoso central. Então, o álcool é uma droga psicotrópica, o cigarro é uma droga psicotrópica e todas essas outras, êxtase, maconha, cocaína, heroína, inalantes, são drogas psicotrópicas. Como a maioria das drogas, o álcool atua no sistema nervoso central, provocando uma mudança no comportamento. Levantamentos realizados por alguns centros de pesquisa desde 1987 mostram que o consumo de álcool vem aumentando cada vez mais entre os adolescentes. Mas o que é o alcoolismo? Acho que é frequência, né? A pessoa que toma todo dia assim acaba dependendo. Álcool, até os 18 anos, a grande maioria já experimentou álcool, tá? Eu diria em torno de 70%, 80%, né? Mas muitos deles bebem extremamente eventualmente. Geralmente, os jovens, quando... Ele não é ele que percebe, geralmente é mais os familiares que percebem que ele está usando álcool, usando droga, né? E excesso procura ajuda para eles, tá bom? Porque o jovem é aquele negócio, tudo para ele é festa, certo? Eu quando comecei a beber era só alegria, só festa para mim, né? Com 13 anos, 14 anos, com 20 anos já era um alcoólatra veterano. Eu nunca bebi para não ficar bêbado. Assim, eu nunca sentei, bebi um pouquinho e fui para casa, assim, enquanto eu não tivesse bêbado. Só aconteceu isso quando a quantidade que eu precisava para ficar bêbado era pequena. Aí eu bebia pouco. E depois começou a precisar de uma quantidade maior. Mas eu buscava o mesmo efeito que eu sempre busquei, que era ficar bêbado. Então eu comecei a perceber que eu não tinha controle sobre essa situação. Encontrar um dependente de álcool entre os adolescentes é uma coisa relativamente rara. Por quê? Porque o álcool demora muito tempo para se instaurar como uma dependência. O álcool demora anos para a pessoa se instaurar como dependente. Agora, o que a gente acha muito é o que a gente chama de uso nocivo de álcool entre adolescentes. Isso é extremamente frequente. Então, vamos entender um pouquinho o que é cada um desses. O uso nocivo de álcool, ele é um uso que está, por exemplo, vinculado a problemas. Então, é o jovem que bebe e vai parar no hospital porque ele se machucou, porque ele foi violento ou alguém o violentou. No caso das meninas acontece muito isso. Porque ele bateu de carro, que é uma coisa super frequente de acontecer. Quantas mortes, quantos acidentes que não existem com jovens, até porque eles são inexperientes em beber e são inexperientes em dirigir. Situações assim, falta na aula, começa a ter alguma situação assim de beber no final de semana bastante, até começa a não fazer a lição de casa. Então, assim, existem problemas que os jovens já vão tendo com isso. O padrão de beber do jovem é, muitas vezes, de final de semana, um beber agudo, que a gente chama. Acho que é a pessoa que não consegue se divertir, não consegue sair sem beber. Vai jantar, bebe, vai sair, bebe.
vai num bar, bebe e bastante, né? Ele bebe todas, na sexta, às vezes na quinta, né? Porque a quinta agora é quase final de semana. Quinta, sexta, sábado e domingo. O adolescente que chega, em geral, ele não está motivado para tratamento. Então, primeiro a gente tenta motivá-lo e tentar verificar o que ele poderia ganhar de um tratamento como esse. E não só o que a família dele ganharia ou o fato dele estar vindo obrigado, o que ele verifica como um problema. A mãe verifica que ele estava faltando na escola, sei lá, mas ele verifica que de repente ele está com menos fôlego, ele está cheirando meio ruim, ou ele está mais lento porque ele está bebendo muito, ou está fumando muito. E daí ele começa pouco a pouco, na medida em que ele se sente menos obrigado a estar aqui, que ele sente que de repente isso pode trazer alguma coisa para ele, a verificar o próprio comportamento dele, como que o álcool entra na vida dele, que situações que no começo ele achava que todo mundo bebia, mas que ele acaba bebendo um pouco mais que a maioria, né? Ele começa a, vamos dizer, a mapear o comportamento dele. A ingestão de álcool provoca duas fases distintas. Uma estimulante, outra depressora. A bebida, no meu caso, inicialmente foi uma solução. Me tirou daquela timidez exagerada e me deixou solto, livre, com capacidade para dançar, para conversar, eu me sentia bem no início. Não fazia ideia que aos poucos eu fosse desenvolver uma doença. Na fase estimulante, podem surgir alguns efeitos como euforia, desinibição e uma maior facilidade para se relacionar com as pessoas. Na fase depressora, os efeitos são falta de coordenação motora, descontrole e sono. O exagero no consumo pode levar ao estado de coma, conhecido como coma alcoólico. No mês que eu cheguei, eu entrei em recuperação, eu experimentei por 2 vezes coma alcoólica, que é uma espécie de overdose do dependente químico. Eu não fui experimentar a bebida para ver como é que era o gosto, essas coisas. Eu fui querendo saber como é que era ficar bêbado, né? Mas eu sempre percebi que, por exemplo, tinha prova amanhã, o pessoal saía para tomar uma, todo mundo conseguia ter a consciência de tomar uma, saber que tinha prova amanhã, ir para casa estudar, acordar cedo no outro dia. E eu não tinha essa consciência, eu perdi o domínio, eu sentava e ficava até quando fosse, esquecia de compromisso, esquecia de tudo. Primeiro tem aquela coisa de nunca, né? Nunca. Então, por exemplo, meu pai bebia, eu falava, não, meu pai bebe, mas beber eu não vou, nunca. Aí comecei a beber. Meu pai fuma, mas fumar eu nunca vou fumar cigarro. Aí comecei a fumar cigarro. Bom, eu bebo, fumo, mas meu maconha nem rola, maconha nunca, cara. Aí comecei a fumar maconha. Eu bebo, fumo cigarro, fumo maconha, mas cocaína não, aí já é química, cocaína tô fora. Aí quando vê tá cheirando cocaína também. O indivíduo é considerado alcoolizado se estiver com taxa a partir de 0,6 gramas de álcool por litro no sangue. A taxa de álcool no sangue varia de acordo com o peso, altura e condições físicas de cada um. Mas, em média, a pessoa não pode ultrapassar a ingestão de 2 latas de cerveja ou 2 doses de bebidas destiladas. Eu acho que beber muito Beber até cair. é você ficar num ponto que você não tem controle, assim. Você bebe, bebe, bebe. Pela primeira vez uns 13 e assim, a primeira vez que eu fiquei bêbada, que eu passei mal, foi 14. E, assim, no meu caso, eu gosto de beber. Minha tia, ela já tentou se matar umas 3 vezes já. Porque fica bêbada, liga em casa, começa a xinga minha família e tenta se matar. Mas eu sei meu limite. Um copo de chopp de 200 ml contém 10 gramas de álcool. Uma lata de cerveja de 350 ml contém 17 gramas de álcool. Uma dose de aguardente contém 25 gramas.
Ingerir mais de 510 gramas de álcool por semana no caso de homens e mais de 360 gramas de álcool por semana no caso das mulheres é considerado um consumo de alto risco. Todos os sentidos, fora a dependência, acho que tem uma parte psicológica de quem convive com a pessoa que é consumidor de álcool a longo prazo, para a pessoa danos assim, eu diria que irreparáveis à saúde, quanto ao coração, tudo, e até o psicológico da própria pessoa usuária de álcool. Quando a gente perde o sentido, o controle, né? Quando a gente começa a beber um pouquinho, aí já não mais tem noção das suas atitudes e começa a beber mais, já começa a extrapolar, já começa a fazer coisas sem sentido. Ou seja, esse sentido que eu falo assim, você tem sentido do que você faz, só que você não tem controle sobre si. Então eu acho que isso é extrapolar. Isso quando não chega a um coma alcoólico lá. O preço do álcool é um fator de risco para o alcoolismo também. O preço do álcool no Brasil é extremamente barato. Quer dizer, para você comprar uma pinga no supermercado é equivalente a comprar um litro de leite, né? O fato de ser tão barato, o fato de ser tão acessível, qualquer lugar que você vai, você pode comprar a qualquer hora, faz com que as pessoas estejam sob um maior risco. O álcool provoca danos à memória, dificuldade de aprendizagem e problemas com a concentração. Meu serviço é um serviço de responsabilidade, que é motorista de ônibus, certo? Minha esposa faleceu, né? Não sei por causa da bebida, eu perdi casa, perdi um táxi, né? Morei na rua, né? Quando um dia eu fui bater na porta de um carro, estava passando a pedir esmola, né? Não para alimentar, que o alcoólatra está pedindo esmola na rua, mas é para ele beber, certo? Então eu fui pedir esmola para um carro, era meu irmão, fazia um ano que eu não via ele, foi aonde que ele me deu a primeira ajuda, né? O álcool inflama a parede que reveste o esôfago, o estômago e o pâncreas, aumentando as chances de surgirem tumores malignos nesses órgãos. A verdade é que depois que a doença se desenvolveu, é impossível o portador da doença beber moderadamente. E essa é uma ilusão que muitos alcoólatras persistem, né, na ilusão de voltar a beber como antigamente, na fase boa do alcoolismo. É o que se chama de memória eufórica. O alcoólatra tende a esquecer todas as desgraças que ele passou, todos os acidentes, as pessoas que ele magoou, e ele se lembra daquela fase da lua de mel com a bebida. É aquela fase que ele gostaria de retornar, mas é impossível. No coração, o álcool pode causar uma lesão no miocárdio que, se for comprometido, gera alterações no ritmo dos batimentos. Com isso, as chances de ocorrer uma arritmia grave e até uma parada cardíaca aumentam muito. A bebida alcoólica provoca a morte de células do fígado. A agressão crônica causa uma séria lesão no órgão e existe o perigo de surgir um tumor. O consumo excessivo de álcool prejudica o sistema nervoso central, causa depressão e diminui o prazer sexual, podendo chegar até a impotência. Durante a gestação, quanto maior o consumo, maior a chance de prejudicar o feto. É recomendável que toda gestante evite o consumo de álcool, não só ao longo da gestação, como também durante todo o período de amamentação, porque o álcool pode passar para o bebê através do leite materno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 10 a 15% da população mundial sofre de alcoolismo. Estima-se que 1 milhão de pessoas no estado de São Paulo sejam alcoólicos. Muitas vezes os pais chegam que eles estão tão apavorados que a vergonha está em segundo plano, né? Eles estão muito com medo, muito apavorados, o que está acontecendo com o meu filho, para onde que pode ir, o que já aconteceu, estão muito surpresos, muito decepcionados. Você vê todo tipo de reação possível. É verdade que muitas vezes o tipo de informação, a profundidade da informação que os pais dão, a gente nos surpreende no sentido deles conhecerem tão pouco aquele cara que está lá na frente deles.
E muitas vezes tem jovens que se sentem muito à vontade de contar pra gente o que está acontecendo, e os pais não têm a menor ideia disso. Mas existem outros que não, existem outros que têm uma relação com o pai mais próxima e os pais têm alguma noção de que... E são esses, em geral, que chegam no momento em que a destruição não é tão grande na vida deles. Eu não sei, eu já ouço falar de toda a dependência, né, que fica com a pessoa, que de repente você pode beber e daí você sai para dirigir e já acaba a sua vida ali, né? Então eu acho que é um risco que não é necessário correr. Enquanto um tá bebendo, eu posso muito bem beber um copo d'água. Não vai ter uma diferença entre eu ou o meu amigo por causa disso, de maneira alguma. Tem gente que vicia mais, mas acho que não é bem uma droga que faz tão mal e que vicia tanto. Assim. Sei lá, tem gente que acho que é mais viciado, assim, mas é uma coisa que dá pra controlar, sabe? Não dá pra tomar uma cerveja sem fumar. O tratamento do alcoolismo é possível e acessível. Existem muitos centros especializados de atendimento para alcoólicos, adolescentes e adultos em várias regiões do Brasil. Se eu acordar e falar hoje, eu não vou ingerir o primeiro gole de bebida alcoólica, só hoje, eu tenho domínio do dia de hoje. Hoje eu tenho certeza que o ano pode ter 365 dias, o mês pode ter 30, a semana pode ter 7 dias, mas existem 2 dias que não existem na semana. Que o dia de ontem, que é passado, e a história não volta mais. E o dia de amanhã, que é um mistério. Então eu não posso parar de beber amanhã. Eu não posso parar de beber no ano que vem. Eu só tenho domínio no dia de hoje. Hoje eu não vou beber. A minha mãe, sem querer, lógico, sem querer, me prejudicou muito na minha ativa, entendeu? Porque o que aconteceu? Eu vomitava, ela ia lá e limpava meu vômito. Eu queria sair, eu tinha dinheiro, entendeu? É o que eu digo, enquanto o dependente tiver mais vantagens que prejuízos na ativa, ele não vai parar nunca. Meu pai era uma pessoa que bebia também, uma pessoa super agressiva, certo? E espancava minha mãe, espancava eu, meu irmão, né? Então, e acabou morrendo bêbado numa clínica. Se eu parar de beber, minha vida vai melhorar radicalmente. Na verdade, ela vai ter que ser reconstruída, né? Então você vai ter que mudar uma série de hábitos super arraigados. Isso é duro. É duro. É possível de fazer, muitos fazem, mas eu acho que tem que ser respeitado realmente a pessoa que faz isso, porque é um trabalho duro. Apesar de termos discutido sobre o alcoolismo, este tema é bastante polêmico e alvo de muitas opiniões. O alcoolismo leva anos para se desenvolver e há muitas possibilidades antes da pessoa se tornar um alcoólico. O mais recomendado é conversar em casa, com os familiares e se conscientizar do problema. Um problema vivido pelos pais e pelos filhos, mas que tem solução. O álcool é a droga das drogas.
Shohriyani, Tani Shabaya.